Boa tarde. Hoje eu vou apresentar aqui o trabalho Multics e suas características para a matéria de sistemas operacionais. O trabalho foi feito só por Ronaldo Ribeiro Porto Filho e foi orientado pelo professor Antônio Henrique Figueira Louro. Então, no vídeo anterior, né, a gente discutiu como o IBM System 360 revolucionou a computação com a multiprogramação. E agora a gente vai explorar o Multics, que é um sistema operacional pioneiro que mudou radicalmente a forma como os humanos interagem com as máquinas. E meu objetivo aqui é apresentar suas inovações e características. Então, para entender o Multics, a gente precisa lembrar ali do System 360. A multiprogramação resolvia o problema de manter a CPU sempre ocupada, colocando vários jobs na memória ao mesmo tempo, mas isso ainda era processamento em lotes, então que é muito diferente da interação que a gente tem hoje em dia. O usuário entregava seu código e ia embora aguardar o resultado. Não havia interação em tempo real com o sistema enquanto as coisas aconteciam. E é exatamente esse cenário que o Multics transformou ao implementar o Time Sharing Real, ou tempo compartilhado. Em vez de simplesmente processar lotes sequenciais, o Multics distribuía minúsculas fatias de tempo de processamento para centenas de usuários conectados ao mesmo tempo. A troca do contexto da CPU era tão ágil que, que cada usuário sentado no seu terminal tinha a ilusão perfeita de que o supercomputador estava trabalhando exclusivamente para ele. E essa capacidade de distribuir fatias de tempo para centenas de usuários foi um divisor de águas absoluto. Foi uma quebra de paradigma em relação ao processamento em lotes do System 360. A partir do Multics, o computador deixou de ser uma máquina distante e intocável de processamento massivo. O programador passou a poder digitar um comando, executar, ver o resultado ou o erro e imediatamente corrigir ele na mesma hora. Mostrava ali no terminal na tela, né? E com a chegada do time sharing e centenas de usuários compartilhando o mesmo sistema de arquivos e a mesma memória simultaneamente, o Multics se deparou com um novo e imenso desafio: como garantir que um usuário não acessasse ou alterasse os dados sigilosos do outro? Ou pior, como impedir que um programa defeituoso de um usuário comum derrubasse o sistema operacional inteiro? E a resposta a isso, né, foi a criação de uma hierarquia de segurança baseada em anéis de proteção, os chamados Protection Rings. Enquanto os sistemas anteriores tinham basicamente dois modos, supervisor e usuário, como a gente viu no System 360, o Multics dividiu a memória e o processamento em uma série de anéis concêntricos de privilégio. O núcleo do sistema operacional, ali o kernel, a parte mais crítica, ficava no anel central, o anel 0. Quanto mais para fora do alvo o anel estivesse, menores eram os privilégios do programa. A regra era estrita: um programa rodando em um anel externo de menor privilégio não podia, sob nenhuma hipótese, acessar diretamente os dados ou as funções de um anel mais interno. Se ele precisasse de algum recurso do núcleo do sistema, ele era obrigado a passar por portões, os chamados gates, específicos e muito bem vigiados pelo sistema operacional. Esse isolamento perfeito garantia que, se o programa de um usuário travasse no anel externo, ele só afetaria a si mesmo, mantendo o coração do sistema totalmente intacto. Um detalhe sobre essa segurança é sua evolução técnica. Nas primeiras versões, rodando no mainframe GE645, toda essa lógica complexa de anéis era simulada e controlada por software. Mais tarde, no mainframe Honeywell 6180, essa a arquitetura de anéis foi implementada fisicamente e de forma nativa direto no hardware. Essa união robusta fez com que o Multics ficasse marcado na história da computação, sendo considerado um dos sistemas operacionais mais seguros e blindados já concebidos até os dias de hoje. Até então, os programadores tinham um problema constante: a falta de memória física. Se o programa ou conjunto de dados fosse maior do que a memória RAM disponível na máquina, o próprio programador tinha que dividir seu código manualmente e criar lógicas complexas para carregar e descarregar partes dele durante a execução, e era um trabalho exaustivo e sujeito a muitos erros. O Multics mudou isso ao introduzir a memória virtual segmentada. Em vez de forçar o programador a lidar com os limites físicos da RAM, o sistema operacional dividia logicamente os programas e os arquivos em blocos de tamanhos variáveis, chamados de segmentos. Para o usuário, parecia que o computador tinha uma memória quase infinita à disposição. Mas como isso funcionava, né?
Através de uma sincronia perfeita, o hardware e o software trabalhavam juntos para gerenciar esses segmentos de dados. Quando um programa tentava acessar um segmento que não estava na memória RAM, naquele momento, o hardware detectava isso e gerava uma interrupção. No mesmo instante em que essa interrupção era gerada, o software do sistema operacional entrava em ação e pausava o programa, buscando o segmento necessário lá no disco rígido, copiava para a memória principal e retomava a execução. Essa colaboração entre o hardware e software acontecia de forma totalmente transparente e invisível. No Multics, acessar um arquivo salvo no disco e acessar uma variável na memória viravam essencialmente a mesma coisa. O sistema cuidava de tudo e o usuário não percebia nada. Apesar de todas essas inovações brilhantes que vimos, o Multics era um projeto extremamente complexo, desenvolvido em parceria pelo MIT, GE e a grande Bell Labs, né? Essa mesma complexidade gerou problemas. O sistema demorou muito para ficar pronto, exigia muito processamento e os custos eram enormes. Isso resultou na desistência da Bell Labs, que decidiu abandonar o projeto do Multics em 1969. Mas os pesquisadores da Bell Labs não queriam simplesmente jogar tudo que construíram fora, todas aquelas ideias que eles tiveram e ajudaram a criar. Essa desistência no Multics levou dois gênios, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, que são esses dois da foto de cima, a buscarem uma alternativa. Eles pegaram os conceitos centrais do sistema, cortaram os excessos e criaram um sistema menor, mais leve e rápido. Assim eles acabaram criando o Unix, que ficou conhecido na história como o verdadeiro Multics simplificado. A herança do Multics é gigantesca, a conexão é tão forte que o próprio nome Unix é um trocadilho direto com Multics, e a história ainda continua que um deles, né, para conseguir reescrever o Unix de forma eficiente cerca de 1 ou 2 anos depois, o Dennis Ritchie acabou criando a linguagem C, a linguagem que a gente estuda até hoje, né, e é usada massivamente para todos os sistemas atualmente. E o Unix herdou a estrutura de diretórios e arquivos do Multics e dominou o mundo. Para concluir, né, o Multics pode não ter sido um sucesso comercial estrondoso na sua época, mas seu legado técnico é indiscutível. Ele nos deu o tempo compartilhado, a segurança em anéis, a segmentação de memória e, ainda de forma direta, gerou o Unix e a linguagem C, que é fundamental em quase todos os computadores modernos atuais. Tá? Então, muito obrigado pela atenção.